No vídeo de hoje você vai aprender como tomar boas decisões. Então vamos lá. Para eu tomar boas decisões, eu começo sempre buscando perspectivas. Para você entender isso aí, eu vou falar de uma história. Quando eu estava perto de casar, eu busquei estudar muito sobre o casamento em si. Então busquei ler livros, alguns livros de pessoas que conseguiam instruir dentro da área do casamento, baseado na minha visão e na minha crença. Li muito na Bíblia sobre os pilares do casamento e perguntei a muitas pessoas que estavam do meu convívio sobre casamento. E é aí que entra o seguinte: para você tomar boas decisões, você tem que olhar de perspectivas diferentes. Você tem que saber enxergar a mesma, vou falar assim, o mesmo objeto, a mesma tomada de decisão de perspectivas diferentes. Então vamos lá. Se você tá tomar uma decisão boa, isso aqui é a sua decisão, para você olhar de perspectivas diferentes, existem 4 tipos de conhecimento, que vem um de cada lado. E é sobre isso que eu vou estar falando no vídeo de hoje. Espero que você fique até o final para que você consiga compreender o todo. Eu estava perto de casar no ano de 2022. E eu estava noivo, né? Em 2021 noivei e casei em final novembro de 2022. Então, durante esse período, eu e minha esposa estudou muito sobre o casamento. Muita gente mergulhou sobre casamento e criação de filhos, estudou muito. E quando eu perguntava às pessoas sobre o casamento, muitas pessoas tinham 2 pontos de vista. Ou era um ponto de vista positivo, ou era um ponto de vista negativo sobre o casamento. E esse ponto de vista das pessoas era baseado nas suas experiências pessoais. Então, para eu tomar as melhores decisões e saber quem escutar, eu fui beber da fonte da minha aula de introdução à filosofia que eu tive na faculdade de psicologia. Eu não me formei como psicólogo ainda. Por causa devido à pandemia, eu tive que parar meus estudos. Mas possivelmente eu vou voltar futuramente. E dentro dessa aula de introdução à filosofia com o professor Tiago, ele me explicou que existem 4 tipos de conhecimento que o ser humano tem. Então o ser humano, quando ele vai falar de algo, ele se baseia nesses 4 conhecimentos que eu vou citar agora. Primeiro conhecimento é o senso comum, as experiências de vida dela que ela viveu durante sua vida. Isso é o senso comum. O segundo ponto de vista é o ponto de vista científico, que é baseado em dados e comprovações feitas em laboratórios. Foram testados até se comprovar que aquilo costuma acontecer todas as vezes. Por exemplo, a água vira gelo se você botar no congelador. Ou seja, se você botar água no congelador dentro de um copo, ela vai congelar, ela vai se solidificar. Isso é um conhecimento científico. Um conhecimento do senso comum que eu posso dizer para você é quando, exemplo, no interior. No interior, muitas pessoas acreditavam, e até hoje algumas acreditam, que se você assoviar, cobras entrarão dentro da sua casa. Porque eles costumam se comunicar através do assoviando. Fulaninho, fulaninho. Normalmente isso. Então, as pessoas ligaram que se assoviava durante o dia, a cobra entrava durante a noite. Só que o que é que acontecia? Ou o que é que acontece? Se você for para o conhecimento científico e você estudar as cobras, você vai saber que cobras são surdas. Ou seja, não é o assovio que faz elas entrarem dentro da casa. Mas o que que acontecia? Os ratos são alimentos das cobras. E os ratos buscam alimentos, normalmente perto da casa de humanos, de lixo, essas coisas, porque eles sabiam que tinha alimento lá. Então eles entravam na casa para comer alimento. E como eles são o alimento da cobra, a cobra ia atrás do alimento que estava indo para casa. Entenderam a lógica? Então, baseado nisso, que eles entendiam. Ou seja, como eles se comunicam assoviando, normalmente eles estavam sempre assoviando. Mas sempre, normalmente, à noite, a cobra estava buscando alimento e entrava dentro da casa. Então, eles associaram isso. Uma experiência, mas não tinha comprovação científica. Então, voltando para o ponto de tomar a decisão, essas pessoas que me davam opiniões positivas e opiniões negativas, era baseada nas experiências do senso comum dela, desse tipo de conhecimento. Então, algumas, né? Outras nem tanto. Mas algumas, e a maioria negativas, era baseado nas experiências delas vividas. E o que é que acontece?
Muitas dessas experiências negativas, quando eu ia analisar como um todo, era porque simplesmente a pessoa não sabia como funcionavam os bases pilares do casamento. E aí que entra o terceiro ponto, uma outra visão, que foi o conhecimento religioso. Quem criou o casamento foi Deus. Isso a gente comprova em Gênesis capítulo 2. Ele cria Adão, cria Eva e depois os dois se unem e ele faz o primeiro casamento ali. Foi esse o propósito que Deus uniu. E dentro do casamento, o homem tem as suas funções, a mulher tem as suas funções. E se os dois não compreenderem isso, o casamento não funciona em harmonia. Então, por exemplo, Deus fala que o homem deve amar a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Jesus Cristo deu a vida por a sua igreja. Então, o homem tem que estar pronto para, se necessário, decidir entre a sua vida e a da sua esposa, e ele tem que morrer. Isso é um ponto, ou seja, é um ponto de serviço, é um ponto de proteção, é um ponto de encaminhar. Então, o homem tem esse princípio fundamental. Então, dentro dos casamentos que as pessoas normalmente não funcionavam, era porque os pilares do casamento que foi estabelecido por Deus não estavam solidificados, sempre faltava alguma coisa. Exemplo, eles tinham... Lembra que eu falei que esses conhecimentos são muito importantes para tomada de decisões, até nas decisões de relacionamentos e decisões amorosas. Conhecimentos que as pessoas têm sobre o mundo, sobre essa visão de cosmovisão, tem que estar alinhados. Então, se um homem e uma mulher casam-se com esses conhecimentos divergentes ou difusos, o casamento ele não vai se sustentar, ele quebra. Então, baseado nesse conhecimento que eu pude tomar a decisão de escolher qual pessoa ouvir, qual pessoa não ouvir. Certo, mas você falou que existem 4 tipos de conhecimento. Existe o quarto conhecimento, que é um conhecimento filosófico. Ele não busca uma verdade palpável, mas ele busca refletir para encontrar um pensamento quase concreto. Então, vamos citar um outro exemplo. Dentro de uma tomada de decisão para escolher qual pessoa votar, entrando na política, Sócrates acreditava que pessoas que trabalham durante o dia não deveriam ter voto. Isso não deveria existir, essa democracia. Elas não deveriam votar. Por que Sócrates acreditava nisso? Porque, por exemplo, se você é um pescador, você vai entender do mercado de peixe, você vai viver trabalhando peixe, você vai viver trabalhando na função do seu mercado ali, do seu barco, das suas atitudes. Se você, por exemplo, é uma pessoa do ramo de educação física, você vai estar vivendo dentro da academia, cuidando da saúde das pessoas, e enfim. E ele fala que Sócrates, essas pessoas que vivem ocupadas trabalhando, elas não têm tempo de refletir sobre a sociedade, não têm tempo de pensar. Ou seja, elas não têm tempo de refletir se é uma boa decisão ou não. Então elas não deveriam decidir sobre um todo, porque elas só vão decidir sobre o eu. Então, por exemplo, quando a pessoa vai votar, ela vai decidir baseado no conhecimento que ela tem sobre o mundo, na experiência dela. E é a partir dali, daquele pilar, que ela vai votar. Então, por isso que, se você acredita que tal pessoa é fundamental para melhorar o país, você vai votar em tal pessoa. Se você não acredita, você vai votar em tal pessoa. Mas isso não tem baseamento nem fundamento concreto, porque as pessoas não entendem como funciona a política, como funciona o todo. Por exemplo, se a inflação, o que é inflação, o que é imposto, o porquê arrecada, acredita que se o SUS é de graça, isso é um conhecimento de senso comum, porque o SUS é pago, você paga com os impostos. Até agora, foi arrecadado de imposto mais de R$1 trilhão. Ou seja, a gente não é um país pobre. Só que o dinheiro é mal gerido pelos nossos gestores. Aí que está a questão. Então, é exatamente desses 4 tipos de conhecimentos que você pode estar adquirindo para tomar as suas boas decisões. Então, quando você for tomar uma decisão, você tem que saber de qual a melhor fonte para beber. Ah, Danilo, quer dizer que o conhecimento do senso comum é ruim? Não, alguns conhecimentos do senso comum são muito bons. Então, vou citar um outro exemplo. Muitas pessoas que têm casamentos felizes, que me deram a opinião dela, eram baseados exatamente em pilares fundamentais. De servir, de fazer o outro feliz. Então, por ela ser fundamentado, baseado na experiência de vida dela, aquilo estava concordando, o senso comum estava concordando com a visão de quem criou o casamento, que foi Deus, conhecimento religioso. Então, quais são os 4 tipos de conhecimento que você deve buscar aprender para tomar as melhores decisões? O senso comum, o conhecimento científico, o conhecimento religioso e o conhecimento filosófico.
Nessas 4 fontes você pode beber para tomar as melhores decisões sobre um ponto e sobre um objeto. Então, quando eu estava tomando aquela decisão, eu sempre mergulhava em pontos. Por exemplo, dados científicos de divórcio comprovavam esses dados dizendo tantos casais se divorciam em tal ponto. Por exemplo, no primeiro ano de nascido o primeiro filho, a taxa de divórcio é altíssima. Altíssima. E por que isso acontece? Desculpa, gente, que eu tô com uma crise de sinusite. E por que isso acontece? Acontece porque as pessoas, durante o primeiro ano do casamento, estão passando por um período de readaptação e estresse. Elas não estão dormindo bem, elas vivem cansadas, o bebê suga muita energia do pai e da mãe. Se não tiver um equilíbrio, ele vai sugar mais de um lado do que do outro. E por isso, o casamento entra em discordância, porque o outro vai achar, caramba, só eu tô cansado, o outro tá vivendo a vida boa. Por exemplo, a esposa, ela fica com o bebê, ela vive girando o bebê e o marido tá nem aí, pode curtir a vida, jogar bola, não sei o que, fazer as coisas. Eu não tô dizendo que isso é certo, tá? Mas exatamente, baseado nessas decisões, ela pode tomar decisão tipo, não, esse cara não me ama, esse cara não sei o que. Baseado nessa experiência de vida dela, o cara não me ama, ou não tá funcionando e simplesmente pediu o divórcio. Porque ela tá estressada, começa a se brigas e um efeito bola de neve, cadeia. A ciência olhou os dados, poxa, se divorciou no primeiro ano. Mas isso aí, se você olhar na perspectiva fora dos dados, você consegue entender por que essas pessoas se divorciam. É simplesmente porque está tendo um desequilíbrio de funções. Um está se esforçando muito e outro está se esforçando um pouco. No casamento acontece isso. Sempre um lado vai se esforçar mais que o outro, mas sempre depois o outro tem que se esforçar mais que esse lado. Então vai sendo esse equilíbrio. Então, por exemplo, para eu tomar a decisão de sair do meu emprego, quando eu já estava no primeiro mês de casamento, eu baseei em alguns pontos. Perguntei experiências pessoais de pessoas que empreendiam, mas eu baseei em conhecimento de dados científicos. Por exemplo, no livro do Robert Kiyosaki, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, ele fala que para quando um casal precisa e quer dar um upgrade de vida, por exemplo, o homem quer sair de um emprego para buscar um emprego melhor, tal. Alguém tem que sustentar, então a esposa vai se sacrificar mais um pouco no salário dela, dentro dessa construção. Então, você vai fazendo isso e um dos dois vai cedendo e ajudando o outro. Ah, eu seguro agora para tu seguir esse sonho teu. Aí tu vai conquistar esse sonho, tá. Agora tu conquistou esse sonho, eu vou buscar o meu. E um vai ajudando o outro a andar. É como se fosse estivesse em um barco navegando com um objetivo. Então, se os dois não remarem juntos, o barco fica girando. Então, um rema, o outro rema, um rema, o outro rema, ou vão remando juntos para chegar até aquele ponto. Vai ter um momento que algum vai estar cansado, então um vai ter que segurar do remo, mas o outro está descansando, depois vai ter essa troca. Então vai funcionando isso. Então suas tomadas de decisões têm que ser fundamentadas e baseadas em aquilo que é concreto. Então, por exemplo, você pode beber da fonte da ciência, você pode beber da fonte da sua cosmovisão do mundo, da sua religião, da Bíblia, por exemplo. Você pode beber dentro de um pensamento filosófico e você pode beber dentro do senso comum. Porém, quando você for tomar uma decisão, você tem que analisar mais de um conhecimento, mais de uma perspectiva diferente para que a melhor decisão seja tomada. E se você tem dúvidas, você não está conseguindo, por exemplo, se planejar bem, fazer essas estratégias de melhores tomadas de decisões, seja na sua carreira profissional, seja na sua carreira de estudos, e você quiser uma opinião que está vendo de fora e um planejamento estratégico, minha consultoria vai estar aqui no link na descrição do vídeo. Tá certo? Você vai estar falando comigo ou com o meu suporte. No mais, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no meu canal, ativa o sininho para receber notificações e me segue também nas redes sociais. Vai ser o mesmo nome que está aqui no YouTube. Se você chegou até o final aqui, vamos fazer um desafio? Comenta cereja aqui nos comentários. No mais, até a próxima.